stepped out into darkness, open my eyes, let me see beauty that made this heart and hope for life spring with thee. So here I am to worship, here I am to bow, here I am to say that you're my God, you're all together lovely, all together. Olá, obrigado por estar conosco em mais um Quarta Convida, uma quarta-feira diferente, uma quarta-feira onde a gente procura trazer sempre uma palavra, uma entrevista, uma mensagem, uma reflexão e uma história. Hoje vou tratar em cima do tema não salte do prédio, não pule do prédio. Talvez quando você ouviu a chamada do Quarta Convida, você ficou questionando, mas que tema mais estranho, mais interessante, né? Mas eu gostaria de dizer para você a razão desse tema. Saltar de um prédio, pular de um prédio. Você pode ter diversas razões para pular de um prédio. E aqui eu quero trazer, para aqueles que estão acompanhando o Quarta Convida, duas histórias tristes aqui da capital de São Paulo. Talvez você está acompanhando o Quarta Convida de um outro lugar, de uma outra cidade, de uma outra capital, de um outro estado, de um outro país. E é importante que você saiba, né, por que eu estou narrando isso. Porque foram duas situações que eu vivi. Uma eu vivi bastante até. De dois incêndios que ocorreram em prédios aqui da capital paulista, na década de 70. Alguns talvez vão lembrar muito, porque devem ter a minha idade, um pouco mais, um pouquinho menos, então vão lembrar muito. Mas se você é mais novo e você tiver curiosidade, você hoje na internet, você pesquisando incêndio no edifício Andraus, incêndio no edifício Joelma, ambos no centro da cidade, da capital paulista, da capital aqui paulistana, né, São Paulo, você vai ter informações a respeito do que foram essas duas tragédias. E é em cima disso que vem o título desse Quarta Convida, né? Não salte de prédios, não pule do prédio. Por quê? Eu vou começar pelo edifício Andraus, localizado ali no centro de São Paulo, perto ali da Avenida Ipiranga, uma avenida muito importante aqui da avenida na capital paulista. E um incêndio em fevereiro de 1972. Eu tinha 12 anos de idade. Então eu lembro bem quando começaram a chegar as notícias. Naquela época tudo era muito mais complicado do que hoje. Hoje o cara com celular ele filma e já vai mandando para as redes de televisão, para as redes de rádio, de comunicação, aquilo que está acontecendo ali quase que no mesmo momento, no mesmo instante. Mas naquela época, 1972, tinham que acionar as equipes de filmagem, não eram muitas as equipes que existiam no jornal, então começaram a correr para lá. Foi uma tragédia, vitimou de 16 a 20 pessoas, há sempre uma controvérsia no número de mortos, mas o que nos assustou foi o desespero das pessoas. Veja, um prédio, capital paulista, para quem não conhece, ela é repleta de prédios, de edifícios. Naquela época eles estavam brotando, não havia segurança, né? A segurança que nós temos hoje, que mesmo assim ela é precária, naquela época era muito mais precária, mas muito mais precária. Não haviam escadas de incêndio, rotas de fuga, para que as pessoas pudessem se socorrer num momento como esse de incêndio. Então aquele incêndio foi pegando de baixo para cima, aquelas chamas. Então você via as pessoas correndo para cima do prédio, para onde conseguiam, para as varandas do prédio, é um prédio comercial. E lá embaixo as pessoas tentavam acalmar as pessoas que estavam lá em cima, né? E eu lembro bem que as pessoas começavam a escrever cartolinas para tentar mostrar para as pessoas que estavam lá em cima: calma, o socorro está vindo. E algumas das mensagens que eram escritas até mesmo no asfalto não salte, não pule. O edifício Joelma foi em 1974. O edifício Joelma
Funcionava um local muito mais precário, perto ali de onde hoje é a Praça das Bandeiras. Hoje, inclusive, o nome do prédio parece que é esse, Portal das Bandeiras, alguma coisa assim. Só que o número de mortes foi muito maior, foi mais de 187 pessoas, mais de 300 feridos. O edifício Andraus teve mais de 320 feridos, o Joelma mais de 300 feridos e quase 190 mortos. E uma cena chocante, nessa época eu era office boy, eu trabalhava no centro de São Paulo. Eu não me lembro se um primo meu chegou a ver pessoas saltando, ele trabalhava também no centro, né? E pessoas saltando de desespero. Por quê? Porque não viam saída, corriam, fugindo do fogo, fugindo daquelas chamas, muitos foram pisoteados. Quando você ouve relatos de pessoas daquela época, você ouve relatos de pessoas que foram pisoteadas, né? Porque o desespero fazia com que essas pessoas corressem para cima e alguns saltaram, alguns se jogaram, se lançaram lá de 20 e poucos andares, tentando no desespero. Então você vê essas cenas, são chocantes. Repórteres da época falavam, olha, vai saltar, filma, e o repórter fotográfico sofreu muito nessa época. Há relatos, hoje, como eu falei, na internet, há uma riqueza de detalhes. Então o desespero levou aquelas pessoas a se lançarem, a se jogarem, porque entendiam que não havia mais saída para elas. Então se jogaram lá de cima dos edifícios, tanto do Joelma como do Andraus. Mais do Joelma, acho que mais de 10 pessoas se lançaram do edifício Joelma, desesperados, porque percebiam que o socorro não iria alcançá-los. Essa lembrança veio na minha mente e me levou a trazer essa reflexão. Não salte do prédio, não pule do prédio. O que eu quero dizer? Nós, todos os seres humanos, passamos alguns momentos de angústia, de fracasso. Inclusive, eu deixo aqui uma propaganda para você. Esse Quarta Convida está subindo agora, né, no dia 3 de 4 de outubro. E eu deixo aqui uma propaganda para você da ministração que nós vamos trazer nesse dia 8 de outubro, né, na ministração. Eu vou falar sobre a oração do sussurro. Tem muito a ver com isso que eu estou falando aqui hoje, contando essa história desse Quarta Convida. Meus olhos viram, né? Era o período militar que nós vivíamos aqui no Brasil, e muitos dizem que os 2 incêndios foram criminosos por grupos de guerrilheiros, grupos que existiam na época contra o regime militar, que era um regime que procurava colocar o Brasil no eixo. Veio depois de uma intenção de tomada comunista aqui no Brasil. São histórias que se contam, ninguém vai saber, nunca ninguém vai saber se foram realmente atentados ou não, mas foram 2 tragédias que acometeram São Paulo, e como eu disse, pessoas se lançaram, pessoas pularam no desespero, sabendo que iam morrer, saltaram para a morte. E é o que o desespero faz. O desespero faz as pessoas saltarem para a morte, faz as pessoas tomarem atitudes complicadas, difíceis, né? Como se estivessem saltando de um prédio em chamas. Você precisa ter paz no seu coração para suportar momentos difíceis na vida. Você precisa ter uma paz que não é a paz contada de fora, é a paz que brota de dentro. Só um pode garantir isso. Um que diz lá no Evangelho segundo São João, eu deixo a paz eu entrego para vocês. Não é a paz que o mundo dá, é a paz diferente, é a paz que vem interna, é a paz que te leva nos momentos de dificuldade, que você quer saltar porque você não vê saída, você vê a chama chegando, você vê as pessoas te pisoteando, você não vê como escapar daquilo, então você no momento de desespero vai e salta. Do 20º andar, do 21º andar, do 10º andar, você salta para a morte. Não pule do prédio, não salte dos andares, procure segurança em Jesus Cristo. Algumas pessoas ali receberam orientação, conseguiram subir, conseguiram chegar ao patamar do prédio. Quando você ouve os relatos, eles são horríveis, né, de pessoas que passaram por cadáveres, passaram por pessoas que já estavam sufocadas, por pessoas que já estavam queimadas.
entre a laje do prédio e o telhado que cobriu o prédio, pessoas morreram assadas ali praticamente, não é? Pelas chamas que consumiram. Então o desespero é muito grande. Eu estou fazendo essa comparação com a vida da gente, o dia a dia da gente, quanta coisa que a gente passa às vezes, e o desespero bate, você quer pular, você quer dar cabo daquela situação e toma atitudes drásticas. Não salte do prédio, não pule do prédio. Procure a saída em Jesus Cristo. Aquelas pessoas que ouviram orientações daqueles profissionais que estavam ali, bombeiros que estavam ali, bombeiros que estavam de folga naquele dia, abandonaram a sua folga e correram para lá. Quando você ouve a situação de bombeiros assim, você fala, puxa, que bacana, né? Pessoas que deram a vida para alcançar e salvar pessoas, orientando pessoas. Eu sou um ministro do Evangelho, sou um pastor por vocação, por chamado divino, não porque eu escolhi isso aí, porque eu quis isso aí. Lógico, você quer também, porque você vai estudar, você vai se preparar, você vai se preparando cada vez mais, mas por opção. E uma das coisas que mais a gente usa no ministério é o aconselhamento, é a orientação. Se vão fazer ou não, é como o salmista diz no Salmo 23, né? Ele procura levar as ovelhas para as águas tranquilas, para o pasto de repouso. Escolher ir ou não é de cada ovelha. Então nós aconselhamos. Muitas pessoas não seguiram o conselho daqueles profissionais, daqueles homens que foram lá para salvá-las. Não seguiram o conselho. Morreram ali. Tanto no edifício Joelma como no edifício Andraus. Muito mais no edifício Joelma, porque a tragédia foi muito maior, como eu falei, quase 190 mortes, fora que pessoas talvez nunca mais foram encontradas naquelas chamas, ali foram destruídas, nem todos foram achados, alguns foram destruídos pela altíssima temperatura que tomou conta daquele prédio. E alguns, o desespero, se lançaram, pularam e talvez pudessem ser salvos, pudessem ser alcançados pelo socorro. O salmista diz, eu elevo os olhos para os montes lá de cima. De onde me virá o socorro? O socorro vem daquele que está acima dos montes. Meu socorro vem do Senhor, do Deus dos exércitos, do Cristo vivo, aquele que fez os céus e a terra. Teu socorro vem de Jesus. Não salte. Por pior que possa parecer a situação, por pior que possa parecer o problema, o momento, não salte do prédio, não pule do prédio. Procure o socorro, procure a orientação daqueles que podem te levar até o Cristo da cruz. Essa história é uma história triste que eu estou contando nesse Quarta Convida, mas é para fazer esse paralelo. Não salte dos prédios, não salte, não pule para a morte. Procure orientação, procure a palavra do Senhor, procure orientação dentro das Escrituras Sagradas, porque o Espírito Santo certamente vai falar com você. Se isso não for suficiente, procure uma ajuda de um líder espiritual, um líder de verdade, não esses que andam por aí prometendo coisas que jamais vão acontecer, mas por aqueles que verdadeiramente podem te dar uma orientação. Não salte, não pule de prédios. Procure a paz que está em Jesus. Entenda esse Quarta Convida. Jesus te abençoe, Jesus cuide de você, da sua família e até o próximo Quarta diferente. Um Quarta que não te leva à morte, mas te leva à vida. Até lá. Light of the world, you stepped out into darkness. Open my eyes, let me